Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de junho de 2021, terça-feira, às 17 horas, para o estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 1, que tem por título Mundo Normal e Primitivo. Mundo Normal Primitivo. E vamos começar estudando a questão número 84 de O Livro dos Espíritos, não é? Então, nós estamos aqui, parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos, Mundo Normal Primitivo, item 84. E no item 84, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que nós vemos? E os espíritos dizem sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então, olha a resposta. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E aí a gente pode voltar rapidinho na questão 82, só para relembrar a questão 82, onde Kardec pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E eles dizem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, né? A matéria sutil, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, aqui na pergunta 84, ele disse: os espíritos constituem um mundo à parte daquele que vemos? Quer dizer, qual é o mundo que nós vemos? Um mundo material, não é isso? Nós vemos o mundo material. Então, quando ele pergunta, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, que é o mundo material, ele diz, sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então, ele fala essa palavra incorpóreas, porque na questão 82, Kardec perguntou se os espíritos eram imateriais. E ele disse, não, imaterial não é bem o termo, é incorpórea. E aí eles vão aqui e ratificam isso, quando eles dizem, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Não é? Na questão 85, Kardec pergunta, e é interessante essa pergunta, ele pergunta assim: qual dos dois, o mundo espírita, que é o mundo das inteligências incorpóreas, ou o mundo corpóreo, porque aí Kardec já usa esse termo corpóreo, porque quando ele falou que os espíritos são as inteligências incorpóreas, Kardec já vai se utilizar da palavra. Então Kardec vai perguntar assim, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então a gente percebe como Kardec era inteligente. Ele já se apropria da palavra, porque como eles falaram em corpóreo, ele se apropriou e já usou a palavra corpóreo. Então, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Repare que Kardec pergunta qual o mundo principal, não o mundo mais importante. Percebeu? Ele diz, qual dos dois mundos é o principal na ordem das coisas? Ele não disse o mais importante. Ele perguntou qual é o principal. E os espíritos respondem, o mundo espírita. Quer dizer, o mundo espiritual, o mundo das inteligências incorpóreas,
que preexiste significa que já existia e sobrevive a tudo. Mesmo quando o planeta Terra deixar de existir, o mundo espiritual continuará a existir. Por que Kardec não pergunta o mais importante? Porque o mundo mais importante para o espírito, no caso nosso, é esse aqui. Para o homem encarnado, qual é o mundo mais importante? É a Terra, é o mundo corpóreo. Por quê? Porque é onde ele pode tomar atitudes que venham a modificar a sua vida. Essa a reencarnação mais importante que nós estamos tendo. É a reencarnação mais importante. Não é a do passado, nem a que virá. É essa aqui. É aquela que nós podemos fazer a diferença. Então, Kardec pergunta qual o principal e não mais importante. E eles dizem, o mundo espírita que preexiste, quer dizer, já existia e sobrevive a tudo. Então, nós podemos ver que o mundo mais importante, como eu falei anteriormente, é onde nós estamos agora, no planeta Terra. O mundo mais importante é onde nós estamos agora, na Terra, tá? Agora, quando o sujeito desencarna, ele faz o retorno ao mundo espiritual. Ele retorna ao mundo espiritual, de onde mundo a que ele pertence verdadeiramente. Ele pertence verdadeiramente ao mundo espiritual. Quando desencarna, ele retorna ao mundo espiritual. Porque nós somos seres espirituais. O mundo espiritual, ele é constante, né? Ele preexiste e sobrevive. Ele preexiste e sobrevive. E o mundo material, ele é transitório. Ele é transitório. Um dia, esse nosso mundo e todos os outros mundos materiais deixarão de existir. Não é assim? Quantos mundos materiais já não existem mais? Já existiram, foram criados, chegaram ao seu ápice e depois desapareceram. Milhões, porque se Deus cria de toda a eternidade, milhões e bilhões de mundos materiais já existiram e deixaram de existir. É aquela famosa frase que a gente sempre diz, né? Às vezes você olha para uma estrela do céu e diz, nossa, como ela é brilhante. Não existe mais, é a luz que está chegando aqui até hoje. Assim será com o nosso planeta. Um dia o planeta Terra também deixará de existir. Dizem os estudiosos que o nosso planeta tem em torno de 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, né? Eu acho que tem até um pouco mais. E dizem também que daqui a 5, 6 bilhões de anos ele vai deixar de existir. Ele vai apagar, ele vai deixar de existir, como todos os outros. Mas o mundo espiritual continuará existindo. Nós continuaremos a existir. Não é verdade? A gente pode perceber que Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 58, dizia assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, Jesus disse, João trouxe essa palavra de Jesus. Quando Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Perceberam? Jesus já era um espírito puro antes que Abraão sonhasse em pisar o planeta Terra. Está lá em João, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão fosse, eu sou. Porque não vamos esquecer que Jesus é o governador espiritual do planeta. É um dos arquitetos do planeta. Então, ele já era um espírito puro quando esse globo começou a ser planejado. Não é verdade? Quando foi planejado, mostrando que o mundo espiritual é o mais importante.
porque ele preexiste. Ele preexiste. Vamos ver aqui o item 86. Pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir, quer dizer, esse mundo físico que nós estamos, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Eles dizem que é certo. Esses dois mundos são independentes. Claro, o planeta Terra poderia não existir. Haveria um outro planeta com outro nome. Outro planeta com outro nome. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reagem. Então aqui nós temos um advérbio, né, incessantemente, que ele quer dizer, na realidade, incessantemente, nunca para, né? É contínua ação. Então, de certo, o planeta Terra não precisaria nem existir, não afetaria em nada, mas desde que esses planetas materiais existem, a correlação entre o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo é incessante. Por quê? Porque um mundo reage sobre o outro. O mundo espiritual reage sobre o mundo material e o mundo material reage sobre o mundo espiritual. Quer dizer, o mundo material, ele afeta o mundo material, ele afeta o mundo espiritual. E o mundo espiritual afeta o mundo material. Por isso que ele diz aqui, ó, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Nós, os espíritos, influenciamos também o nosso corpo e sofremos influência desse corpo. Não são dois mundos também? Nós somos espíritos. Nós também reagimos sobre o nosso corpo, que é o mundo material, não é? O corpo material. Nós somos seres espirituais. Reagimos sobre o corpo material e sofremos também influência desse corpo. Percebeu? Então, nós temos a influência do mundo espiritual reagindo sobre o mundo material e o mundo material reagindo sobre o espiritual. Agora, trazendo para o homem, que é um espírito, um ser espiritual, ele reage sobre o corpo material. E o corpo material reage sobre o espírito. Também tem essa relação. Então, se as influências acontecem em nível de mundo, elas também ocorrem em nível de corpo. Porque, às vezes, você vê, uma pessoa está saudável. Vamos analisar isso. A pessoa está saudável. Por algum motivo, ela tem um problema e ela começa a entrar em depressão. Quem entra em depressão não é o espírito? É o espírito. Se é que ela tenha tido uma doença, tenha tido um trauma, qualquer coisa assim, tudo isso afeta o espírito. O espírito começa a entrar em depressão. Logo, o corpo vai começar a sofrer as influências da depressão do espírito. Ou não vai? Vai. Vai começar a adoecer. Agora vamos pensar o contrário. De repente, você se expõe. Vamos dizer, por exemplo, a pessoa começa a fazer uso de drogas pesadas. Comprimidos pesados, né? Drogas pesadas. Cocaína, heroína, barbitúricos e tudo mais. Isso começa a afetar o corpo. Não começa a afetar o corpo com o tempo? Não vai afetar o espírito? Vai. Vai afetar o espírito. Porque a química do remédio vai desequilibrar o corpo, as energias do corpo, e vai acabar afetando o espírito. Percebeu? Um reage sobre o outro. Da mesma maneira que o espírito reage sobre o corpo e o corpo reage sobre o espírito, assim também são os mundos. O mundo espiritual reage sobre o mundo material sobre o mundo material. Estamos encarnados, todos nós,
E há uma interrelação espírito versus corpo. Mundo espiritual vezes mundo material. É um processo de retroalimentação, tá? É um processo de retroalimentação. Isso demonstra que quem está no mundo espiritual está junto, está próximo de quem está no mundo material. Encarnado. Estão na mesma psicosfera. Estamos na mesma psicosfera, na mesma ambiência, embora um esteja no mundo espiritual e o outro no mundo material. Nós estamos mergulhados na mesma psicosfera, na mesma ambiência. Lembra quando nós falamos que o planeta Terra, ele tem uma atmosfera espiritual, uma atmosfera psíquica? Então, aqueles espíritos que desencarnam, mas que não ascendem aos mundos superiores logo, lembra que nós estudamos, encerramos o capítulo 12, umbral, do livro Nosso Lar? O que é umbral? Uma faixa de frequência vibratória. Não é porque o espírito desencarnou que ele saiu da frequência vibratória do planeta Terra. E quem está encarnado também está preso nessa mesma frequência vibratória. Então, nós e os desencarnados que ainda estão aqui, nessa atmosfera espiritual do planeta Terra, que se estende até a região em volta do planeta, nós estamos todos na mesma psicosfera. Tanto é que podemos ser influenciados por esses espíritos. E podemos também influenciá-los. Como? Claro! Claro que o encarnado pode influenciar. Tanto pode que os amigos espirituais dizem que um dos piores tipos de obsessão é a obsessão do encarnado para com o desencarnado. Porque o encarnado pode obsidiar o desencarnado. Muitas pessoas não entendem como. Pode sim. Pode. E dá um trabalho tratar disso. Pode. Encarnado obsidia desencarnado. Se isso acontece, significa o quê? Que nós conseguimos influenciar o outro mundo. Nós estamos na mesma psicosfera. Então eu vou abrir aqui o nosso ecrã, que eu trouxe um trabalho aqui, para a gente conversar sobre isso. Porque fica parecendo, sabe? Fica parecendo que só os espíritos desencarnados é que podem nos fazer infelizes. Fica parecendo isso, que nós somos os coitadinhos, né? Vítimas, e que nós é que sofremos as injunções do obsessor. Muitas pessoas não querem admitir que elas podem ser obsessoras dos desencarnados. Que se tivesse o coitadinho, seriam eles e não nós. E nós podemos ser terríveis obsessores. Então, deixa eu fechar aqui para a gente ler umas questões. Aqui em João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Então, quando isso é falado, né, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo. Se ele diz eu julgo apenas conforme ouço, ele está dizendo que sofre uma influência. Deixa eu pegar aqui o Evangelho, né?
o Evangelho, João capítulo 5, versículo 13. Porque quando se diz, eu julgo apenas pelo que ouço, então, capítulo 5, versículo 30, né? Ele diz assim, são palavras de Jesus. No 26 diz assim, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo. Aí ele diz aqui, eu julgo apenas conforme ouço. Então, conforme ele ouve a palavra do Senhor, tá? Aqui no Evangelho do Haroldo, ele diz, como ouço, assim julgo. Então, ele mostra que ele ouve de quem? Do Senhor. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O Livro dos Espíritos, na questão 282, diz assim, Kardec pergunta, como se comunicam entre si os espíritos? E os espíritos respondem, eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Percebeu? Quando ele fala, é o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permitem que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, ele está mostrando que o mundo espiritual reage sobre o mundo físico e o mundo físico se reage sobre o mundo espiritual. Aqui, e aí na questão 459, e essa famosíssima, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, quer dizer, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Olha a prova da influência de um mundo sobre o outro. Olha a prova de que nós estamos na mesma psicosfera, na mesma ambiência. Questão 462. Deixa eu puxar aqui. Opa. Opa, subiu em vez de descer. Questão, deixa ele parar, 462. Vamos lá. Droga. Ele agora está dando umas coisinhas também. Vamos lá ver se ele consegue descer. Eu vou pegar aqui o meu Livro dos Espíritos. Questão 462. Diz assim. 462. Deixa eu achar aqui. É sempre de dentro de si mesmo. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias. Aí eles dizem, algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras, muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Deixa eu ver se eu consigo seguir aqui. Aí tem uma notinha de Kardec que ele diz assim, deixa eu subir um pouquinho, tem que ter muita delicadeza. Se fora útil
que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios do que nos são sugeridos, Deus não houvera proporcionado o meio de o conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, olha só, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado o meio de os conseguirmos. Porque às vezes até o médium costuma até dizer isso, né? Aí eu não sei, eu tenho dificuldade às vezes de saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do espírito. E aqui Kardec toca nessa situação com muita propriedade. Se nós não conseguimos, de repente, perceber se a sugestão, a ideia nossa é do espírito, é porque não convém que isso aconteça. Quando uma coisa se conserva imprecisa, quando você tem essa dúvida, é que convém assim aconteça. É para você não saber mesmo fazer a diferença. Porque isso é uma das questões que mais aflige o médium. Né? Ele fica, será que essa ideia é minha? Será que não é minha? Será que eu fui influenciado? Muitos médios, principalmente médios que estão começando, eles ficam nessa, será que isso é mesmo do espírito ou isso é um processo anímico? Então Kardec, com muita propriedade, ele diz, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado o meio de conseguirmos. Facilmente nós faríamos a diferença, né? Da mesma forma como a gente consegue fazer a diferença do dia e da noite. Mas se isso não acontece, se a dúvida persiste, é porque convém que assim aconteça. Então ninguém tem que ficar desesperado. E mostra efetivamente a influência, né, de um mundo sobre outro. Aqui, na questão 466, Kardec pergunta, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Se o mundo espiritual reage sobre o mundo material, então nós podemos ser, entre aspas, tentados, né? Excitados ao mal. E os espíritos respondem, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. É a famosa aprovação que todo aluno aprova, que todo aluno tem que passar. Como espírito que és, dizem os espíritos, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pela prova do mal para chegares ao bem. Né? Conheça tudo e retente o que for bom. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrais. Olha a questão da afinidade, sintonia, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em ti uma nuvem de espíritos. Lembra no que Paulo falou? Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Da mesma maneira que esses espíritos maus podem ser influenciados por nós.
De repente, um grupo desses espíritos resolvem se aproximar de um de nós para nos apresentarem o cardápio, né, das atividades nefastas que eles conhecem. E aí eles apresentam. Só que para apresentar, eles precisam entrar em contato conosco. Eles precisam participar da nossa ambiência, da nossa psicosfera. E ao estabelecer esse contato conosco, eles poderão ser tocados pelas nossas energias. E aí começa aquele negócio. Ué, o que está acontecendo? Antes, lá, nas vidas anteriores, você era meu parceiro. Eu agora te reencontrei. Mas eu estou percebendo alguma coisa estranha em você. O que está acontecendo? Né? A sua energia está diferente. E aí ele começa a observar. Né? Uma vez, nós tivemos um companheiro na mesa falando sobre isso. Está diferente? O que está vendo? Aí ele começa a observar. Ele começa a observar o companheiro e ele percebe que o companheiro tem uma nova prática, uma nova maneira de pensar. E ele disse, não, eu preciso analisar isso. A partir do momento que ele começa a analisar essa situação, ele começa a sofrer influência do outro, do encarnado. E esse espírito mesmo falou assim, ora, se ele, entre aspas, prestava menos do que eu e mudou, eu posso fazer isso com muito mais facilidade, porque ele prestava menos do que eu. Então, quantos espíritos que foram companheiros nossos em outras jornadas nos procuram nessa encarnação, né? E observam o nosso comportamento. Volto a dizer, Paulo mesmo disse, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. São as nossas testemunhas. Eles testemunharam o nosso comportamento em outros momentos. E agora podem estar chocados com o nosso comportamento na atualidade. Inicialmente, eles não acreditam. Não acreditam. Descreem totalmente. Acham até que nós estamos, vamos dizer assim, como é que a palavra me fugiu, mas que nós estamos inventando, né? Que nós estamos mistificando, que nós estamos fingindo uma conduta, uma maneira de ser. Não, isso aí é a armação dele, ele está querendo enganar alguém. E aí eles passam uma temporada conosco. Foi o que o Máscara de Ferro fez com o Divaldo. Lembra? Ele perseguia sempre o Divaldo, perseguia sempre o Divaldo. Aí o Divaldo adota aquela criança lá na Mansão do Caminho, como filha, trata ela como filho. E ele, quando aparece pro Divaldo, ele fala isso, ó, tô te observando há muito tempo, não tô te entendendo. Não tô te entendendo, você nem é assim. E aí ele troca, conversa com o Divaldo bastante tempo, depois ele diz, ó, eu ainda não acredito em você, não. Mas eu vou te observar um pouco mais daqui para frente. Não vou fazer nada de ruim para você, vou parar de te perseguir. Não quer dizer que você é teu amigo, não. Porque você me fez muito mal. Mas eu vou parar de reagir contra. Vou entrar na fase da observação, para ver se isso tudo aí que você está demonstrando é uma forma de enganar alguém, as pessoas, né? Ou se é verdade. Então ele passou o tempo observando o Divaldo, para ver se o comportamento dele havia mudado mesmo. E percebendo que o comportamento do Divaldo mudou, ele pode buscar também mudar. Então é o comportamento do Divaldo influenciando um espírito que era um terrível perseguidor. Então ele diz aqui, mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciar para o bem. Da mesma maneira que nós temos aqueles que vão nos tentar influenciar para o mal, também há uma outra multidão que vai tentar nos influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É a famosa, né, cabo de guerra. Uns puxam para o lado negativo, outros puxam para o lado positivo. E as forças são iguais.
Ou, não vamos dizer iguais, o lado do bem sempre é mais forte. E você passa a ser o senhor dos teus atos. E com isso, você também vai exercer uma influência. E Kardec diz aqui na nota, né? Ele diz aqui na nota, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir. E a liberdade de ceder, deixa eu puxar aqui, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então a gente chega à conclusão, meus amigos, que a responsabilidade está sempre em nós. Nós é que comandamos isso. Nós temos o livre-arbítrio. Então, a partir desse momento, não temos condições de botar culpa em ninguém. No livro dos médiuns, item 237, nós vamos encontrar a seguinte colocação. Entre os escolhos, né? Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham os bons espíritos, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, quer dizer, e se nós não os ouvimos, se não ouvimos a orientação dos bons espíritos, retiram-se. Os maus, ao contrário, não têm ética nenhuma, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Não é verdade? Se chegam a dominar algum, identificam-se. Né? Então, se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste. Não é porque ele é vítima, um coitadinho miserável. É porque houve a tal da afinidade que acaba se estabelecendo uma sintonia. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste. E o conduzem como se for a verdadeira criança. Você deixa que, através da afinidade, se estabeleça a sintonia. Agora, depois, se ele é mais forte que você, ele vai te fazer de escravo. Lógico. Porque você permite, é como diz o outro, né? Você permite que o pervertido entre na sua casa. Agora, você não sabe do que ele é capaz. Você não sabe do que ele é capaz. Ele pode apenas roubar uma xícara, como ele pode matar todo mundo que está dentro de casa. Você sabe como o processo começou, mas você não tem ideia como vai acontecer, como vai terminar. Então, a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, a fascinação junto à subjugação. Então, nós fizemos a leitura dessas várias questões aí para que a gente pudesse ratificar essa questão dessa inter-relação entre o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo, mostrando que um mundo reage sobre o outro e que as mentes encarnadas influenciam as desencarnadas e as desencarnadas influenciam as encarnadas, tá? Mostrando essa relação. Vamos olhar agora a questão 87? Kardec pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço, quer dizer, circunscrita uma região reservada, né? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço, e os espíritos respondem: eles estão por toda a parte, estão
por toda a parte. Por toda parte. Povoam infinitamente os espaços, não é? Povoam infinitamente os espaços, infinitos. Aí ele diz aqui, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. Olha a questão da influência, não é? Lembra da questão 459 do Livro dos Espíritos? Que Kardec pergunta na questão 459, aqui, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E o que os espíritos respondem? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quando ele diz aqui, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Bem claro aqui. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios, né? Providenciais. Então, está muito clara aqui essa questão. A gente vai vendo que o Livro dos Espíritos ele vai deixando a gente bem capacitado a entender tudo direitinho. Nem todos, porém, vão a toda parte. Nem todos os espíritos podem ir a qualquer lugar, não é? Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Para o espírito ter um livre trânsito, isso vai depender do seu grau evolutivo. Os menos adiantados ficam, sim, interditados, circunscritos a certas áreas. Mas os que são mais evoluídos, esses já podem ir aonde quiserem, não é? Então, nós poderíamos dizer que a existência física ela tem por objetivo primordial promover a evolução do espírito, repetindo-se tantas vezes quantas forem necessárias, até que atinja seu objetivo final, que é a perfeição. São os espíritos os instrumentos de que Deus se serve para executar sua vontade e fazer que sua obra funcione conforme seus superiores desígnios, né? Então, nós sabemos, como já foi dito, que eles estão em toda parte, observando-nos, convivendo com nós, convivendo conosco e atuando sobre nós. Então, né, estamos cercados, como diz Paulo, por uma multidão de testemunhas. E aí a gente vai ver aqui, ó, no livro A Gênesis, né, já falamos até várias vezes sobre isso, capítulo 1, versículo 26 a 28, Gênesis da Bíblia, bíblica, tá? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus o abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele deixa isso bem claro aqui, ó. Deus se serve, aqui, ó. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Deus diz, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. É isso aqui, Deus está se servindo da humanidade para a execução de seus desígnios. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, se Deus dá essa ordem, é porque Ele quer que os homens executem os seus desígnios providenciais. Tá? Tá aqui no Gênesis bíblico, capítulo 1, versículo 26 a 28. Em Hebreus, diz lá, né, quando ele diz aqui, ó,
Tendes muitos deles, do livro dos Espíritos, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Está aqui, ó, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, eles estão observando. Então, se você tem alguma coisa que não é boa com você, livre-se disso. Nossos vícios. Livre-se disso. Tá? Livre de tudo isso. E trabalhe com perseverança, realizando a tua missão. É isso que ele está falando, porque você está sendo observado. E que exemplo você vai deixar para esses que estão te observando? Que exemplo? Não é verdade? Que exemplo? Você poderá, com a tua atitude, ao ser observado, se candidatar a escravo ou se converter num bom influenciador. Então ele diz, se livra do que não presta, do que você carrega, porque você está sendo observado. Tipo assim, é como se você morasse numa casa e tivesse uma câmera escondida, fazendo um reality da tua vida, das tuas ações. E isso vai para o mundo todo. E quando eu digo para o mundo todo, para todo o mundo espiritual. O alcance é infinito. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Olha aí. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aí eu me lembrei daquele texto que nós estudamos na aula de sábado, sobre as epístolas de Paulo, quando o Emmanuel diz assim, é assim mesmo, não adianta reclamar. Você vai ter que passar por essas vicissitudes e vencer os obstáculos. É assim para todo mundo. Você não é coitadinho, é assim para todo mundo. Emmanuel deixa bem claro, né? Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Percebeu? Então, nós temos uma tarefa a realizar, tá? A encarnação visa pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executar essa obra, é que em cada mundo o espírito vai tomar um instrumento. Um corpo espiritual de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Não é isso que nós aprendemos no Livro dos Espíritos? E nós vamos ver essas questões quando começarmos a estudar a futura, lá pela questão 93, o perispírito, a fim de aí cumprir, repare, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo que você vai encarnar, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Lembra lá na Bíblia? Domine os animais, domine a água. O homem é um instrumento de Deus. Porque o homem tem que seguir os desígnios providenciais do Senhor, as ordens do Senhor, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, o homem se adianta. Ele está concorrendo para o coletivo, mas ele está inserido nesse coletivo. E ele se adianta. A gente vai percebendo aqui,
né? Quando nós estudamos, quando Kardec estava falando lá no início sobre a questão da Bíblia, está tudo certinho. O problema é que a gente interpretava errado. Essa questão que está no livro de Gênesis, Bíblia, capítulo 1, versículo 26 e 28, está embutida aqui dentro dessa questão do livro dos Espíritos. Está embutida aí dentro. Então, na nota de Kardec, a ação dos seres, tá aqui, ó, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Olha aí a Gênesis novamente. Capítulo 1, versículo 26 a 28. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação o homem encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Dominem sobre a terra. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, gente. Se a gente estudar mergulhando, a gente vai encontrar as respostas. E a gente vai ver, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mais claro que isso é possível. Vamos à questão 88. Forma e ubiquidade dos espíritos. Para vós, desculpe, a pergunta que Kardec faz. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E eles dizem, ele quer saber se o espírito tem uma forma determinada, limitada e constante. Para vós, não, diz o espírito. Para vós, não. Para nós, sim, quer dizer, para vós, espíritos ainda habitando um planeta de provas e expiações, sem muito adiantamento espiritual, moral, espiritual, intelectual, não. Para nós, espíritos superiores, porque aqui a resposta é espíritos superiores, para nós, que já temos uma evolução realizada, sim. Por isso a gente vai compreendendo que para aqueles espíritos que ainda não têm uma conquista, muita coisa não foi revelada, porque não tinham condições de compreender. Então, diz aqui, para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes. E aí ele diz, se você quiser fazer uma comparação, ele não está dizendo que é isso. Ele está dando, olha, dentro do limite de compreensão de vocês. Né? Se quiserdes fazer uma comparação, pode dizer aí uma chama, né? Um clarão, uma centelha etérea. Você pode dizer isso aí. Não vai ficar assim tão errado, já que vocês não vão conseguir dar uma definição exata. Pode falar essas coisas assim, ter mais ou menos essa ideia. E aqui vamos dar uma olhadinha no Livro dos Médiuns, questão 55. Se alguém está com o Livro dos Médiuns aí, deixa eu achar aqui o meu. Livro dos Médiuns, questão 55. Eu vou pegar aquele instantinho que eu tinha guardado aí para outra aula. Livro dos Médiuns, questão 55. É que eu tenho que deixar tudo aqui em cima, aí não é fácil. Parte segunda, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria, Livro dos Médiuns, tá? Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, vamos lá. Diz assim, questão 55. Hão dito que o espírito é uma chama. Percebeu? Notinha de Kardec. Né? Ele diz aqui, não, deixa eu ver aqui. Notinha de Kardec não, é a resposta da questão 88, quando Kardec diz, o espírito é se quiserdes uma chama, um clarão, uma centelha viva. Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861, 3 anos depois. Aí Kardec usa a resposta dos Espíritos. É colocada aqui, a resposta dos Espíritos. Hão dito que o Espírito é uma chama, uma centelha. Exatamente o que os Espíritos disseram aqui. Se quiserdes,
uma chama, um clarão, uma centelha etérea, tá? Então é um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir uma forma determinada. Ele está falando do ser inteligente, espírito com letra maiúscula, o ser inteligente, a individualidade, né? Então, isso se deve entender quando ele fala de centelha, chama, clarão, ao espírito imortal, tá? Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, seja espírito evoluído ou espírito pouco evoluído, o espírito está sempre revestido de um envoltório. Lembra que ele falou que o espírito, aqui no slide está aparecendo ainda a frase, matéria essencial desse mundo, que o espírito vai se revestir da matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Então ele diz aqui, ó, mas qualquer que seja o grau que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza, o seu perispírito, se eteriza, evolui, à medida que ele, o espírito, se depura e eleva na hierarquia espiritual. Conforme o espírito se eleva, se depura, evolui, o seu perispírito também se eteriza. Aí ele continua, de sorte que, para nós, olha novamente ele falando aqui, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concedemos uma sem a outra. Então, de sorte que para nós, os espíritos superiores, a ideia de forma do perispírito, a ideia de forma é inseparável da de espírito. Então, para eles, quando fala de forma, é uma coisa está ligada à outra, porque o espírito nunca se separa do seu perispírito. Aí ele diz aqui, o perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem, como o corpo faz do homem encarnado. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem. Então, para ele, porque antes ele disse, o espírito, ele diz aqui, ó, o perispírito faz, portanto, ele é parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, você não pode dizer que o perispírito é o espírito. Não é porque ele faz parte integrante do espírito que ele é o espírito. Tá? Do mesmo modo que você vai dizer que o encarnado, o corpo faz parte integrante do encarnado. Mas isso não quer dizer, o corpo não é o homem. Que só o corpo não constitui o homem. Porquanto o espírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. O agente ou instrumento de sua ação. O agente ou instrumento de sua ação. Tá? E na questão 88A, Kardec pergunta, essa chama que o espírito aqui citou, não é? Ele disse que tem uma chama, que você pode falar o nome, chama, centelha, luz, e no livro dos médiuns ele ratificou essa ideia de centelha, ele pergunta, essa chama ou centelha tem cor? Porque aí se ele fala que é centelha, clarão, a gente já começa, né, a pensar cor, é azul, preta, marrom, né, tem cor. E eles dizem, tem uma cor que, para vós, aí toda vez que ele fala vós, lembre-se, espíritos ainda num certo grau de evolução bastante baixo. Vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, tem uma gradação de luminescência de acordo com o grau evolutivo. Então, essa centelha, chama, cor aí, tem uma gradação de luminescência de acordo com o grau evolutivo. E aqui tem a notinha de Kardec. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então a gente sabe que principalmente os orientais, né,
quando eles representam certos seres, eles colocam uma estrela ou uma pedra preciosa, não é isso? No alto da cabeça ou na testa. Aí a gente vai começando a perceber certas coisas. O porquê de certas coisas. Aí ele fala, é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Então, quando a gente vê essas figuras, normalmente figuras representando algum ser oriental, né, assim, a gente vê que às vezes aparece no alto da cabeça, essa luz saindo do alto da cabeça, ou às vezes até uma pedra preciosa, uma luz saindo da testa, porque aí, ó, é o centro de força coronário e frontal, tá? Que a gente já sabe, né? Tem a glândula pineal, tem a outra glândula também. Então, né, elas se encontram aí num ângulo de quase 90 graus. Então, é coronário frontal. Então, a gente já vai entendendo porque quer representar o quê? A sede da inteligência, né? A cabeça. E aqui, eu vou pegar aqui também um outro trecho que está na Revista Espírita, fevereiro de 1858, Conversas de Além Túmulo. Senhorita Clare, evocação, foi feita uma evocação. A senhorita Clare, interessante menina falecida em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como um gênio da família, onde é evocada com frequência e onde dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que damos a seguir ocorreu entre nós, a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. A primeira pergunta que Kardec fez, foi Kardec que fez essa evocação, tá? Você tem lembrança precisa de sua existência corporal? O espírito vê o presente, aí ela diz aqui, ó, o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Aí Kardec faz a segunda pergunta. Esta condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? E ela responde, o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê o abarca de um relance vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus. Há muitas existências. Então tem que estar bem evoluído, né? Sabem que época será sua reencarnação? Em 10 ou em 100 anos. Na Terra ou em outro mundo? Num outro. O mundo para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que a da Terra. Lá se é feliz. Continua o espírito aqui. Visto que você se encontra aqui entre nós, olha aqui, na mesma psicosfera, na mesma ambiência, visto que você se encontra aqui entre nós, está em um lugar determinado? Em que lugar? Estou em aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Percebeu? A questão energética dela, posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Uma das propriedades do perispírito. Vejo muitas coisas, expansibilidade, vejo muitas coisas e me transporto muito longe daqui com a velocidade do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Esse corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas, como por exemplo de calor e frio? Quando me lembro muito de meu corpo, olha aí, fazendo a ligação com o corpo material, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. Você disse que pode transportar-se com a velocidade do pensamento. Eu me lembrei aqui quando você usa o sapato que aperta muito o teu pé. E a hora que você tira o sapato, durante alguns minutos, você vai ter a sensação de que ainda está com o sapato apertando o seu pé. Já tiveram essa sensação? Que demora, às vezes, a passar essa sensação, né? Parece que você ainda está calçado. Você disse que pode transportar-se com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Sim.
Quando o seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação de sua alma? A aparência se desvanece, o pensamento vai só. Olha só. 9, né? 10. É, pois, uma faculdade que se destaca, o ser fica onde está, a forma não é o ser. Percebeu? O pensamento vai só. Mostrando que o perispírito não é o espírito. O pensamento não é o perispírito. Quem pensa é o espírito. O pensamento vai só. É, pois, uma faculdade que se destaca. O ser fica onde está, a forma não é o ser. Olha aí, perispírito não é o espírito. 11. Mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Não. Quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age, então, por meio da matéria? Pergunta. Quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age, então, por meio da matéria? A sombra se desvanece e reproduz-se onde o pensamento a guia. Você está onde seu pensamento se encontra. Considerando que você tinha apenas 13 anos quando seu corpo morreu, como é que, sobre perguntas tão abstratas, pode nos dar respostas que estão fora do alcance de uma criança de sua idade? Minha alma é muito antiga. Entre suas existências anteriores, pode citar-nos uma na qual tivesse elevado ao máximo seus conhecimentos? Estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Depois de sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo rosto estampava a própria alma. Deus me recompensa. Poderia ser-nos permitido vê-lo aqui tal qual é atualmente? Poderia. Como seria possível? Depende de nós, de você ou das pessoas mais íntimas. De vocês? Que condições deveríamos satisfazer para consegui-lo? Vocês se recolherem por algum tempo, com fé e fervor, estarem em menor número, isolarem-se um pouco e arranjarem um médio de gênero, do gênero de Home, quer dizer, um médio que tenha capacidade de fazer esse tipo de tem esse tipo de mediunidade, não é? Que é a mediunidade de efeitos físicos. Então a gente vê quanto é interessante, quanta coisa ali a gente vai ouvindo e vai conhecendo através dessa mensagem dessa companheira, não é? E a gente vê que está tudo direitinho. Vamos ver aqui a questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Foi o que ela falou. Mas fazem-no com a rapidez do pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Foi o que ela falou. Não é? Foi o que a menina falou. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Lembra que ela falou? O corpo é uma coisa, o pensamento é outra. Pois que a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Aí nós vamos pegar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Está aqui, capítulo 27, item 10. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Pedi e obtereis. Diz assim, o Espiritismo, capítulo 27, item 10, torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Na mesma psicosfera nós estamos. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som.
com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. E aí, nós vamos pegar aqui o livro A Gênese. Nessa Gênese aqui, é o capítulo 1, item 22. Na Gênese da FEB, é capítulo 1, item 23. Tem uma diferença, tá? Na FEAL, é capítulo 1, item 22. E na Gênese da FEB é capítulo 1, item 23. Então diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pera um instantinho. Item 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho, gente. Peraí. Não, gente, não vou deixar essa, não. Vamos pular para a Gênese, porque essa vai ser muito grande e a gente não vai dar no tempo. A Gênese, capítulo 14, item 13. A Gênese, capítulo 14, item 13. A Gênese, capítulo 14, porque a gente já está com o tempo terminando. Capítulo 14, item 13. Está aqui. A Gênese, capítulo 14, item 13. Ele diz aqui, ó, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem, o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. Então, ele coloca aqui, deixa eu só voltando aqui um instantinho para a gente, né? Ele diz isso, né? Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem, o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Depois, ele, a Gênese aqui, ainda no capítulo 14, vamos dar uma olhadinha no item 15. Ele diz aqui, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados. Na medida em que esses fluidos são o veículo do pensamento, é que este possa modificar as propriedades. É evidente que elas devam estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os põem em vibração modificados
pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que eles emitem são viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau da perfeição moral deles. Seria impossível fazer nenhuma enumeração, nenhuma classificação dos bons e maus fluidos, bem como especificar suas qualidades respectivas, porque sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Deixa eu só ver aqui. Aí depois, vamos dar uma olhada no capítulo 1, item 39. Capítulo 1, item 39. Natureza da revelação espírita. Capítulo 1, item 39. Diz assim, ó: o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Tem demonstrado a existência do perispírito, sobre o qual havia suspeitas desde a antiguidade, sendo denominado por São Paulo corpo espiritual, ou seja, corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma, como está na questão 54 e 55 do Livro dos Médiuns. Tá? Então ele está dizendo aqui, sabemos atualmente que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e em muitas afecções que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Olha como é importante essa ideia de perispírito, tá? Então, a gente vai começando, a gente já está quase entrando, né? Na questão do perispírito, do estudo do perispírito. Então, ele já está preparando. Então, a gente viu aqui, nessa questão 89, que é a questão onde nós vamos parar, ele diz, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma que pensa, o pensamento é um atributo da alma. E como nós vimos naquela evocação daquela menina, ela falou, eu me transporto, mas o corpo fica. E quando você está lá, aí a alma acompanha o pensamento, não é? A alma acompanha o pensamento. Então a gente vai ver, na questão 93, a gente vai começar a estudar perispírito. Então Kardec já vai deixando claro para a gente aqui como as coisas funcionam. Né? A gente vai... É interessante a gente ver como as coisas vão ficando amarradinhas, né? Vão ficando muito bem amarradinhas, muito bem colocadas, e não tem dúvida, não tem o que a gente duvidar, não tem mesmo o que a gente duvidar. Então, meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos, tá? Quando for 18h30, 18h40, a gente vai retornar para fazer o estudo do livro da Ivone, Memória de Suicida, tá bom? E aí a gente vai até 19h30, porque depois tem uma paradinha de 15 minutinhos aí para a nossa palestra pública. E o estudo da Memória de Suicida é um estudo muito bom, que vai amarrando e completando tudo isso aqui, porque tem tudo a ver. Na verdade, tem tudo a ver. Então vamos dar uma paradinha aí, 15 minutinhos, quando for 18h40, nós retornamos para o estudo do livro Memória de Suicida. Boa noite, gente. Alguém tinha alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Tá legal? Então, tudo bem, vamos parar por aqui.